Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Samara, faço parte da liderança da Casa do Pai. Eu e meu esposo somos líderes da mídia e hoje eu vim trazer uma palavra com vocês nessa segunda-feira frienta, porque hoje amanheceu frio, né? Graças a Deus o frio chegou. Essa palavra é uma palavra que mexe muito comigo e neste exato momento da minha vida eu sinto que eu estou vivendo ela. Então eu queria compartilhar ela com vocês. Tem até um vídeo no meu feed sobre essa passagem, mas hoje eu queria passá-la para vocês novamente de um ponto de vista diferente, o qual eu estou vivendo neste momento. Tá lá em 2 Reis 4, do 1 ao 8, nós vamos ler. Certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas foi falar com Eliseu e disse: "O meu marido morreu. Como o senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor, mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos a fim de serem escravos como pagamento da dívida." Eliseu perguntou: "O que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa?" E ela responde: "Não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite", respondeu a mulher. Eliseu disse: "Vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois, você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado as que forem ficando cheias." Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas. Conforme os seus filhos iam trazendo, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. E eles responderam: "Essa foi a última." Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: "Venda o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo." Eu fico imaginando, o esposo dela era o provedor da casa, né? Ele que mantinha o lar, ele que pagava as contas. E quando ele faleceu, essa mulher ficou desorientada. "Meu Deus, como eu vou pagar? Tem gente batendo na minha porta, me cobrando." E aí queriam até levar os 2 filhos dela como pagamento, né? E quando ela vê Eliseu, ela fala: "Senhor, meu marido era um homem que temia o Senhor. Ele era teu servo, ele acreditava, ele tinha fé nas suas coisas." Então ele diz: "Pegue vários jarros vazios e vamos encher com aquilo que você tem em casa." Que ela tinha um vaso de azeite. Eu fico pensando, se fosse eu, né? Eu ia falar na minha carnalidade, né? Na minha falta de fé: "Eliseu, ei, eu tô falando pra você que eu tenho um jarro com azeite, você tá falando pra mim pegar mais. Um jarro que eu tenho vai encher um outro jarro. E por que você quer que eu pegue mais?" Mas aquela mulher, ela não questionou em momento nenhum. Ela só pegou, fez o que ele disse, pegou vários jarros emprestados. E aí ele fala assim: "Entre para sua casa, feche a porta. Entre para sua casa com seus filhos, feche a porta." Ou seja, ele não queria que ninguém visse o que ele iria fazer, né? E quando ela fechou a porta, ela começou a despejar aqueles jarros e encher os jarros de azeite. E aí ela viu que o azeite estava enchendo todos os vasos que estavam vazios, né? Eu penso muito que quando aquela mulher viu todos aqueles jarros vazios aí em cima da mesa e tudo mais, ela começou a se preparar para aquilo que ela ia receber. Porque ela tinha fé que Eliseu ia fazer um milagre ali naquele momento, né? E começou a encher. E aí ela fala: "Filho, me dá mais um jarro." E ele fala: "Os jarros acabaram." E nesse mesmo instante, o azeite cessou, parou de derramar. Ou seja, Deus fez aquele milagre na quantidade exata do que ela precisava para pagar as dívidas e ainda para comprar as coisas para suprir eles por um tempo, né? Teve um tempo da minha vida que eu entrei em um colapso, assim, gigantesco de contas. Gente, gigantesco. Eu me envolvi com uma pessoa errada na época, e aí essa pessoa usou meu nome para várias coisas e tudo mais. E aí eu comecei a ficar com muitas dívidas, sabe? E neste momento, era o momento que a minha fé estava mais acesa na vida. E aí as pessoas ao meu redor perguntavam assim: "Samara, você não vai se preocupar? Samara, eu não consigo entender por que você está tão firme." Gente, eu tinha uma fé tão grande que Deus faria alguma coisa, mas tão grande, que
vocês não têm noção. Eu tinha uma convicção de que aquele momento que eu estava passando era um momento, assim, passageiro, que Deus estaria me ensinando alguma coisa naquele momento. E aí, quando passaram-se 2, 3 anos e nada de Deus fazer alguma coisa. E aí, quando foi em 2022, eu comecei a trabalhar onde eu tô hoje, né? Foi um serviço, assim, que caiu dos céus mesmo pra mim. Foi um serviço que uma pessoa me indicou e aí eu fui não querendo trabalhar nessa empresa, porque eu não queria mais o ramo de concessionária, mas eu fui sem propósito nenhum e eu consegui o serviço, né? E aí já comecei a ganhar melhor, já comecei a conseguir pagar as minhas coisas. E aí ano passado em novembro eu fui promovida, e aí esse ano eu fui promovida de novo a um cargo maior. E aí, semana passada, eu parei, né, para orar, para agradecer, e Deus me trouxe essa mensagem de novo. E aí ele falou muito ao meu coração que lembra aquela época que você tinha aquela fé que eu faria mais, que eu transbordaria mais? Pois é, este é o momento de eu transbordar. O problema é que eu queria que fosse naquela época, mas naquela época não era o momento. Às vezes, se eu conseguisse, naquela época, eu não saberia aproveitar, eu não saberia o que Deus queria fazer naquele momento. Eu não saberia como usar, né, o salário que eu iria ganhar naquela época. Mas Deus falou muito forte no meu coração que o azeite que estava sendo derramado era sobre aquela época. Aquela época que eu falei, Senhor, eu sei o que o Senhor vai fazer. Eu confio que o Senhor vai fazer. Não foi naquela época, mas foi agora. E eu sei que agora Ele quer usar esse meu salário, né? Para fazer algo maior, para fazer algo para Ele, porque agora eu entendo mais coisas. Então, assim, o Senhor transbordou o azeite. E eu posso falar com toda a certeza do mundo. São tanto azeite que não cabe nos vasos, né? O Senhor, Ele tem feito grandes coisas na minha vida. E, consequentemente, na vida do meu esposo, né? Então, às vezes você tá pensando, Deus, mas eu tô precisando disso agora, eu preciso do meu milagre agora, eu preciso encher esses vasos agora, mas você não tá vendo resposta nenhuma. Mas Ele fala para te dizer, tenha calma. Às vezes não é o momento, às vezes não é agora que eu preciso fazer isso. Ontem a pastora até falou no culto, né? Que às vezes Deus não abençoa a gente em certos momentos porque a gente não vai saber conduzir aquele valor, não vai saber fazer as coisas. Então, eu acredito muito que realmente naquela época eu não saberia cuidar desse milagre que o Senhor fez, né? Cuidar dessa promessa que o Senhor já tinha me feito, que faria. Gente, eu sempre tive uma convicção tão grande que o Senhor faria algo. Mas com o passar do tempo a gente vai perdendo as esperanças, né? Vai falando, meu Deus, não foi e tudo mais. Passaram-se mais de 4 anos, né? E o Senhor veio fazer agora. E aí quando Ele fez... Gente, quando a pessoa estava me falando assim, né? Quando eles estavam conversando comigo e tudo mais, a primeira coisa que eu pensei foi, o Senhor fez. E graças a Deus, glória a Deus, porque o Senhor fez, né? A honra é dele agora, não é minha, é dele. Porque Ele já falou que Ele ia fazer anos atrás. Então, eu não sei qual é o azeite que você precisa hoje. Eu não sei qual é o azeite que a sua família precisa. Eu não sei se é neste momento que o Senhor vai fazer esse azeite transbordar. Mas eu sei que Ele vai fazer. Daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, Ele vai fazer. Porque Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que provê. Ele é o Deus que não deixa uma promessa morrer. Ele é o Deus que sempre está com a gente. Então, que você possa ter essa plena certeza de que Ele vai fazer. E que Ele vai fazer no secreto, que Ele vai fazer com a sua família. Ele vai fazer, Ele sempre faz. Então é essa mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Que seja tanto azeite na vida de vocês, que os vasos acabem. Que seja tanta bênção, tanta prosperidade, que não tenha lugar mais para colocar. E que a gente possa transbordar para outras pessoas, né? Eu sei que esse milagre que Deus fez, eu sei que o que Deus está fazendo na minha vida não é só para mim. Ele quer que eu transborde, que eu passe, que eu ajude e tudo mais. Porque Deus nunca faz algo na nossa vida que não seja para abençoar outras pessoas, né? Às vezes a gente tem
um milagre hoje, mas o nosso milagre ele é um testemunho para outra pessoa, seja para aumentar a fé daquela pessoa, seja para a gente testemunhar, seja para alguém saber que Deus existe, porque Ele fez na nossa vida e que Ele pode fazer na vida de outras pessoas, né? Então, eu sempre falo muito que a nossa existência aqui, ela tem que ser um pedacinho de Deus na Terra. Tudo que a gente fizer aqui na Terra tem que ser um espelho de algo que Deus faria na vida de outras pessoas, para que todos vejam e conheçam sobre a bondade, sobre o amor, sobre quem Deus é, né? Então, que nós possamos ser isso, um pedacinho de Deus aqui na Terra. E é essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Queria convidar vocês para orar comigo agora nessa manhã. Pedir para que Deus abençoe nossa semana, para que Deus venha transbordar o azeite na nossa vida essa semana. E que se não for essa semana, para pedir para Ele que a gente tenha paz, que a gente tenha o discernimento de saber que Ele vai fazer, mas que é no tempo dEle, que não é no nosso tempo, mas que Ele vai fazer. Amém? Pai, nos colocamos na Tua presença nesta manhã, primeiramente para Te agradecer por estarmos reunidos aqui, Pai. Para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Pai. E pelo que o Senhor não tem feito ainda, porque a gente sabe que o Senhor vai fazer. O Senhor não é Deus para deixar uma palavra morrer, Pai. O Senhor não é Deus para desamparar os seus. O Senhor não é Deus, Pai, para deixar a gente esquecer daquilo que o Senhor nos prometeu, Pai. E nós queremos, Pai, Te pedir que o Senhor venha transbordar o azeite, Pai, nas nossas vidas. Pai, que sejam tanto azeite que os jarros, Pai, acabem, que os jarros cessem, Pai. Mas que o Senhor possa demonstrar o Seu amor por nós. Pai, nós te pedimos que o Senhor venha fazer. Não precisa ser hoje, não precisa ser amanhã, mas que o Senhor venha fazer, que o Senhor venha suprir as necessidades, que o Senhor venha mostrar que o Senhor é Deus, Pai, e que o Senhor está no controle de tudo. Que o Senhor venha nos dar paz, que o Senhor venha nos dar paciência para esperar e que o Senhor venha nos ajudar, Pai, a manter a nossa fé sempre acesa, para que se passar vários e vários dias, meses, anos, Pai, nós consigamos entender que o Senhor fará independente do tempo, porque o Senhor sempre faz, Pai, independente de qualquer situação, o Senhor sempre faz. Que nós possamos entender que não é no nosso tempo, mas que é no tempo do Senhor, e que no tempo de espera a gente possa entender, Pai, e aprender aquilo que o Senhor está nos ensinando, porque nós sabemos que todo o tempo de espera, que todo o tempo de deserto é uma lição que o Senhor nos quer dar. Então que nós possamos ter discernimento, Pai, para entender e aprender aquilo que o Senhor está falando aos nossos corações. Pai, que o Senhor venha abençoar a nossa semana, que o Senhor venha trazer ao coração, Pai, de todos aquilo que o Senhor quer trazer com essa palavra, Pai. Que nós possamos estar atentos e com os ouvidos abertos, Pai, e com um coração sensível para entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar com esses devocionais todos os dias. Que o Senhor possa falar aos nossos corações todos os dias, Pai. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Que vocês tenham uma boa segunda-feira, cheia da presença do Senhor. Que vocês cheguem no seu trabalho, na sua casa, onde vocês precisam ir e estar hoje, levando o amor de Deus, levando um pedacinho de Deus para aquelas pessoas que ainda não conhecem, mas que precisam conhecer o amor de Deus. Amém? Tenham um bom dia e é isso.